Ok, vamos lá. Na nossa última aula, eu terminei falando sobre a ADI, e aí uma boa parte do que eu vou falar das outras ações, eu vou dar só alguns detalhes de coisas que elas têm de diferente, porque o procedimento é basicamente o mesmo em todas elas do que eu já falei da ADI. Então, não vou repetir o procedimento que eu já tratei lá com relação à ADI. Mas vamos falar de algumas particularidades dessas outras ações. A ação declaratória de constitucionalidade, ela foi criada pela emenda constitucional 3 de 93, ela não fazia parte da redação original da Constituição, e isso porque ela foi criada com um objetivo muito específico. Em 1993, o governo federal ele estava enfrentando uma série de ações na justiça, em vários tribunais, questionando perdas econômicas decorrentes dos planos econômicos que aconteceram sequencialmente entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. E esses planos econômicos, eles causaram uma série de prejuízos para as pessoas, principalmente para aposentados e pensionistas, que tiveram aí os valores dos seus benefícios drasticamente reduzidos. E aí, quando as pessoas ajuizavam as ações, elas invariavelmente ganhavam essas ações, porque, de fato, as perdas que esses planos econômicos causavam, elas eram, evidentemente, violavam, evidentemente, a Constituição. E aí, para tentar conter essas perdas e para tentar aumentar o caixa do governo, que estava tendo que pagar essas, como eu disse, estava tendo que pagar essas indenizações, o governo, na época, ele fez, então, a emenda que criava duas coisas. Ela criava um novo imposto, uma contribuição social, mais especificamente, que era a CPMF, contribuição por movimentação financeira, que teoricamente foi criada para custear a saúde. Nunca foi usada exatamente para isso, mas com essa desculpa que ela foi criada. E, por outro lado, se criava a ação declaratória de constitucionalidade, já havia a ideia de uma ação assim, mas isso foi meio que acelerado por causa das questões econômicas nesse momento. E, na verdade, por que essa ação, ela, de alguma forma, ajudava o governo, né? Porque ela eliminava um problema, que era o controle difuso de constitucionalidade. Eliminava na seguinte questão. Ela é uma ação que, como o nome diz, ela visa que o STF declare uma lei constitucional, ou melhor dizendo, que o STF confirme a presunção de validade e de constitucionalidade que toda lei tem. A gente já estudou o processo legislativo e a gente viu que quando uma lei é aprovada, ela tem uma lei aprovada, sancionada pelo presidente, publicada no Diário Oficial, enfim, ela tem presunção de ser válida, ela tem presunção de constitucionalidade, até pela ideia mesmo daquelas presunções que o direito cria, né? Igual a presunção de que todo mundo conhece o direito e por aí vai. Essa aqui é mais uma presunção. Então, se toda lei já tem essa presunção, por que criar uma ação de controle concentrado que visa justamente falar sobre isso? É que, ao mesmo tempo em que o governo enfrentava milhares, e o número é esse mesmo, né, eram milhares de ações em várias instâncias no país inteiro, tendo que deslocar, portanto, advogados da União no país inteiro, e sendo que alguns juízes davam ganho de causa para a União, para o INSS, mas a maior parte, na verdade, dava ganho de causa para as pessoas, a ADC, ela vem de uma forma que o governo, então, tanto que a maior parte das ADC sempre foi proposta por quem está no poder, pelo governo, uma ação só, lá no STF, e quando a gente soma isso com a questão da liminar, que a gente já viu na semana passada, né? Uma ação só, ela consegue, através, inclusive, da liminar, paralisar todas as apreciações incidentais em controle difuso no país inteiro.
Ou seja, através da ação declaratória de constitucionalidade, o governo consegue, então, barrar o controle difuso que naturalmente aconteceria e, aqui especificamente, que poderia levar a perdas, né, a sentenças que impactam no orçamento do Estado por causa das atrapalhadas, por causa dos projetos, planos econômicos absolutamente desastrosos que aconteceram no Brasil nesse período. Se vocês perguntarem aí, procurarem saber com os pais de vocês, por exemplo, até o Plano Real de 1994, né, o Brasil passou durante todos os anos 80 e início dos anos 90 por um período de alta instabilidade econômica, e houve vários planos para tentar resolver isso, e todos eles foram desastrosos, né? E agora, então, eu tenho uma ação, que é uma ação só, de cima para baixo. Aliás, é importante também que se diga que aquele efeito vinculante que a gente estudou na semana, né, nas 2 semanas atrás aí, da ADI, ele primeiro foi previsto exclusivamente para a ADC. Originalmente, só a ADC tinha efeito vinculante. Tá? Depois é que isso foi estendido para as demais ações. Na Constituição mesmo, isso ficou previsto para a ADC em 1993, com a emenda constitucional, e só foi estendido no texto da Constituição, e só foi estendido para as demais ações em 2004, na emenda constitucional 45, que fez aquela, já falei dela várias vezes, a reforma do Poder Judiciário. Então, a pressa e a ânsia do governo na época de obrigar os juízes a submeterem a decisão do STF foi tanta que se enfiou ali esse efeito vinculante só para descer, né? Muito bem. Então, ela está prevista, portanto, no artigo 102, inciso 1º, como competência originária do STF. O artigo 103, que fala de quem pode fazer a ação, obviamente se aplica também à DC, assim como os parágrafos do 103. Ela está regulamentada pela Lei 9868, de 99, que a gente já viu, tem uma parte específica da Lei 9868 que trata dela. Ela possui o mesmo objeto, né, os mesmos tipos de norma que podem ser questionados via DI, podem ser questionados via DC, os mesmos legitimados ativos, né, o mesmo procedimento, e os efeitos da decisão, ainda que sejam o inverso da ADI, mas a lógica de funcionamento é basicamente a mesma, eu não vou repetir. Mas tem algumas manifestações sobre a criação dessa ação, das primeiras ações tramitadas no STF, que mostram bem para que essa ação foi criada. Então, por exemplo, lá na primeira, na DC número 1, né, o ministro do STF, na época, diz o seguinte, que o expressivo número de ações substancialmente idênticas em curso no judiciário sobre a inconstitucionalidade de uma lei X aqui, que não vem ao caso, mas é uma dessas leis sobre questões econômicas, que o expressivo número dessas ações vem acarretando enormes prejuízos para a realização da receita pública, né, destinada à saúde, assistência social e outras áreas da seguridade social, além de gerar incerteza e absoluta insegurança jurídica, ou seja, o controle difuso virou um problema. O controle difuso de constitucionalidade virou um problema porque os juízes acabavam declarando as leis, os planos econômicos inconstitucionais. Tem 2 outras menções aqui ainda que valem a pena ser lembradas. Do mesmo, a citação anterior é desse ministro, ex-ministro, Francisco Rezec. Ele também vai dizer na ADC número 1 que a ADC veio para fazer com que quem tem qualidade para isso, ou seja, o STF, que o STF possa, o mais cedo possível, dizer a palavra final sobre a questão jurídica controvertida, sobre a constitucionalidade da lei. O ministro Veloso, na ADC número 4, também tem uma frase bem significativa sobre isso, quando ele diz que cabe ao STF, portanto, dizer o que é a Constituição. Né? São 2 manifestações bem típicas, que falam muito sobre o espírito, vamos dizer assim, né, a ideia
por trás da ADC. Bom, antes de eu falar aqui, eu vou falar junto com a finalidade, né? Então, a finalidade desta ação é que o STF declare que a lei é válida, que a lei não viola a Constituição. E aí, nesse sentido, se você pegar a Lei 9868, lá vai dizer que a ADC ela só pode ser proposta quando houver já uma insegurança jurídica provocada por um autoquestionamento sobre a lei. Ou seja, não dá para você fazer uma ADC um dia seguinte depois da lei ser aprovada, ou um mês depois da lei ser aprovada. Para que a ADC possa ser proposta, o autor da ação tem que mostrar que existe uma dúvida razoável a respeito da constitucionalidade daquela lei. Ou seja, ele tem que mostrar, por exemplo, que passados aí X tempo de vigência dessa lei, essa lei vem sendo questionada, seja face aos tribunais, seja face a órgãos da administração pública. É dizer, eu só posso fazer a ADC se eu mostrar que existe uma controvérsia razoável, uma controvérsia grande a respeito da aplicação daquela lei. Tá? Esse é um requisito específico da ADC. A ADC ela não pode ser feita totalmente em tese, assim. Ela não pode ser feita totalmente em abstrato. Eu tenho que mostrar que existe uma controvérsia relevante para que ela possa ser feita, sob pena de não cumprir uma das condições da ação. Uma condição da ação específica aqui, que não existe, que não é exigido nas demais ações. Ela é uma ação dúplice, portanto, como eu falei na semana passada, o STF, se ele julgar procedente a ADC, ou seja, se a maioria dos ministros julgar procedente a ADC, o STF estará declarando a lei constitucional. Se a maioria, no entanto, não declarar a lei, não julgar a ação procedente, julgar a ação improcedente, o STF estará também afirmando, só que o contrário, afirmando a inconstitucionalidade da lei. Ok, gente? Estão me acompanhando aí? Sim, tá aqui. Ok. A cautelar em ADC, ela também é diferente da cautelar em ADI. A cautelar em ADI, na ação direta de inconstitucionalidade, que a gente falou semana passada, ela visa que o STF, uma vez dada a cautelar, o STF vai obrigar todos os juízes do país inteiro e órgãos da administração pública a não mais aplicar a lei. Enquanto estiver vigorando a cautelar em ADI, em ação direta de inconstitucionalidade, os juízes ficam obrigados a não aplicar a lei. Em ADC é o contrário. Dada a liminar, cautelar, como a lei fala, né? Dada a cautelar em ADC, ela vai obrigar os juízes a aplicar a lei que, eventualmente, esses juízes poderiam considerar como inconstitucional. Então, mesmo que esse juiz de primeira instância, o tribunal de segunda instância, ache essa lei inconstitucional, dada a liminar, que tem efeito vinculante, né? Esses juízes são obrigados a aplicar a lei. Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é que decisões interlocutórias. Você sabe o que são decisões interlocutórias? Alguém? Não? Vamos lá. Uma liminar é uma decisão interlocutória. Decisões interlocutórias são decisões que são dadas ao longo do processo, mas que elas não resolvem o processo. Por exemplo, para vocês nunca esquecerem, né? Por exemplo, numa ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, que pode demorar meses ou até anos para chegar ao fim, essa criança não pode ficar esperando que surja a sentença final para ela receber os alimentos, né? Então, normalmente, nesse tipo de ação, a gente requer a concessão de alimentos provisórios. Isso é dado através de uma decisão interlocutória, ou seja, o juiz concede antecipadamente aquilo que só vai ser definido, né, de forma definitiva lá na frente quando der a sentença. Ok?
Aqui eu tenho um exemplo de decisão interlocutória. Tem vários tipos de decisão interlocutória, mas aqui só um exemplo, tá? Então, por exemplo, imaginem que existisse ali naquela época, existia naquela época, na verdade, existiam várias ações contra o INSS, cobrando que as aposentadorias sofressem um reajuste por causa das perdas decorrentes dos planos econômicos. E aí um juiz de primeira instância, diante do pedido lá do cara que perdeu a aposentadoria dele, perdeu o valor de compra da aposentadoria dele, né? Ele então requer uma liminar para que, com base na provável inconstitucionalidade da lei do plano econômico, o juiz já conceda antecipadamente, de forma provisória, que o INSS vá pagando os valores de aposentadoria reajustados até que lá na frente o juiz defina se realmente como ele vai julgar isso lá na frente. Então, com a liminar em ADC, com a liminar aqui em cima, todas as liminares aqui embaixo, todas as decisões interlocutórias aqui embaixo, que iriam contra a lei, que foram dadas justamente porque o juiz, em princípio, né, ele considerou que aquela lei pode mesmo ser inconstitucional, todas essas liminares também vão ficar suspensas. Ok, gente? A liminar em ADC, ela não só obriga os juízes daqui para frente a aplicar a lei, mas ela também pode determinar a suspensão de todas as decisões interlocutórias que pudessem ter sido dadas contra a lei que estava sendo questionada. Deu para entender isso? Professor, repete, fazendo um favor. Sim. Vamos lá. Dada a liminar em ADC, todos os juízes, a partir dali, ficam obrigados a aplicar a lei. Essa é a primeira consequência. Eu já te respondo, Beatriz. E a segunda consequência é que, uma vez dada a liminar, qualquer decisão interlocutória, por exemplo, qualquer liminar que juízes de primeira ou segunda instância tivessem dado contra a lei, essas decisões ficam suspensas. Então, o complemento de aposentadoria, por exemplo, que no meu exemplo que eu dei aqui, o complemento de aposentadoria que esse juiz aqui de Belo Horizonte deu a favor do seu Joãozinho, que obrigava o INSS a pagar, sei lá, R$500 a mais, porque foram R$500 que, em princípio, esse cara perdeu do valor dele de aposentadoria, uma vez dada a liminar lá no STF, essa decisão do juiz aqui que obrigava o INSS a pagar R$500 a mais fica suspensa. Deu para entender? Entendi, obrigada. Oi, Beatriz. Não necessariamente, são duas coisas diferentes. Eu tenho o pedido principal e eu posso requerer, junto com o pedido principal, eu posso requerer uma liminar. Liminar é um negócio que eu posso pedir já junto com a petição inicial, eu posso pedir a qualquer momento do processo. Certo? Professor, a liminar em ADI, ela faz o contrário em relação a decisões interlocutórias também, ou não? Na verdade, a lei não fala isso expressamente, tá, José Nunes? O que a lei fala expressamente com relação a liminar em ADI é só que os juízes ficam obrigados a não mais aplicar a lei. Mas eu entendo que poderia ser por analogia, pode ser aplicada a mesma ideia. Tá? Beleza. Expressamente ela não fala isso, não. Ok, gente? Todo mundo? E essa liminar aí, ela pode ser derrubada pela... A qualquer momento. Beleza. Qualquer liminar, em qualquer processo que seja, ela sempre pode ser derrubada a qualquer momento. Tá certo, gente? Liminares são decisões sempre provisórias. Quando um cara consegue liberdade provisória, por exemplo, consegue uma liminar em habeas corpus, né, como a gente viu semestre passado, consegue uma liminar em habeas corpus, o pessoal fala de liberdade provisória, porque essa liberdade provisória pode ser cassada a qualquer momento. O caso do Daniel Silveira, que havia conseguido uma liberdade provisória, e aí esse negócio foi cassado.
né? É a mesma ideia aqui. Liminares sempre podem ser cassados a qualquer momento, inclusive nas ações de controle concentrado. Tá? Muito bem. Aí eu não vou falar sobre a decisão final, ela tem efeitos erga omnes, vinculante, ex tunc, ou seja, ela retroage, há a possibilidade de manipulação dos efeitos, tanto temporais quanto pessoais, a mesma coisa. Interpretação conforme a Constituição, declaração de unidade sem redução de texto, tudo isso também se aplica aqui para a ADC, tá? E aí, portanto, eu não vou repetir aqui, que a gente já falou sobre isso lá quando falei da ADI, tá? Bom, vou deixar a ADPF por último, que ela é um pouquinho mais diferente, né? Vamos falar então da ADO. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, ela está na redação original da Constituição, é uma novidade da Constituição de 88. Existe uma ação similar no direito constitucional português, que foi de onde a gente se inspirou, com algumas diferenças, mas enfim. Então, ela está lá nos mesmos artigos, 102.1, 103 da Constituição, também na Lei 9868 tem um capítulo específico da Lei 9868 sobre a ADO. Esse capítulo foi acrescentado depois, ele não estava na redação original da lei. Os meios legitimados, o procedimento é mais ou menos parecido. A grande diferença da ADO é a finalidade, né? Para que serve a ADO? A gente já falou sobre ela, né? Quando eu falei sobre questão do amicus curiae, falei da minha participação lá na ADO 26. O objetivo da ADO é que o STF reconheça uma omissão em fazer uma lei, e aqui a gente já pode trabalhar, uma coisa que quando eu dou essa aula em teoria da Constituição eu falo disso bem mais rápido, né? Mas aqui a gente pode trabalhar isso de uma forma um pouco mais específica, é uma omissão do Congresso em fazer a lei, é uma possibilidade, é uma omissão do Congresso, ou melhor, do Poder Executivo, de dar início ao processo legislativo, naqueles casos que a gente já estudou, em que existe uma iniciativa exclusiva, né, do Executivo, por exemplo. Então, eventualmente, eu posso ter uma omissão inconstitucional porque o Congresso não fez a lei, ok, mas porque o Congresso não fez a lei porque a iniciativa dessa lei era do presidente da República. Tá certo? Então, por exemplo, se é uma lei sobre aumento de salário de servidor público, a iniciativa dessa lei tem que vir do presidente da República, porque diz respeito à administração pública, a gente viu que esse é um caso de iniciativa exclusiva. Nesse caso, a omissão aí não é exatamente do Congresso, mas do presidente da República. Ok? Ok. Então eu posso ter uma omissão, porque não tem a lei porque o deputado e senador não quis propor, não é? O Congresso não quis aprovar, ou porque alguém que tinha iniciativa exclusiva não fez, como o presidente da República, por exemplo. Essa é uma possibilidade. Existe uma outra possibilidade, que é a omissão, porque existe a lei, mas o presidente da República, governador de estado, por exemplo, não regulamentou aquela lei. Tá? Então, por exemplo, se foi feita a lei, mas essa lei não está podendo ser aplicada porque falta um decreto do presidente regulamentando aquela lei, a gente já falou sobre essa competência também, né, do executivo de regulamentação, a omissão não é do Congresso, a omissão é do presidente, por exemplo. E a omissão não é por falta de lei, a omissão é por falta de decreto. Então, percebam que eu posso ter uma omissão inconstitucional porque falta a lei, ou uma omissão inconstitucional porque falta a regulamentação dessa lei. Na maior parte das vezes, o problema é o Congresso mesmo. Na maior parte das vezes, a omissão é do Congresso mesmo, mas é importante saber aí que existe essa outra possibilidade. Tá? Professor. Oi. Se é proposta uma ADO e aí o presidente em seguida faz uma MP, a ADO perde o objeto? Existe jurisprudência do STF sobre isso. O fato de
existir, por exemplo, um projeto de lei tramitando no Congresso sobre a matéria, não leva à extinção da ADO. No caso de MP, tá aí uma boa questão. Enquanto a MP está valendo, porque a MP vai valer por, no máximo, 60 dias. Né? Depois disso, ela perde o objeto. Tá aí uma boa questão. Vou pesquisar a jurisprudência sobre isso. Se existe algum caso de perda de objeto de ADO ou de mandado de junção, que poderia ser a mesma história, por causa de medida provisória. Eu vou anotar essa, porque essa não sei, nunca vi. Não, beleza. Até porque é meio complicado também, né? Porque tem as limitações materiais lá sobre o que Pode ser que fazer. a matéria não possa ser feita por uma MP, mas supondo que poderia ser feita por MP, teria relevância e urgência, que afinal de contas a relevância e urgência está justamente no fato de ter uma ação no STF sobre isso. Uma boa questão, tá? Vou procurar saber. Eu fiz uma vez o mandado de injunção, que é mais ou menos a mesma ideia, falando essa coisa de omissão do executivo, foi o mandado de injunção por causa de uma omissão do governador de estado de regulamentar uma lei, uma questão ambiental, que eu fui contratado para fazer um mandado de injunção sobre isso. Era uma questão aqui de Minas Gerais, que havia a lei, mas o governador do estado não havia regulamentado, e aí o cliente lá não podia se valer de uma questão lá de reserva ambiental particular, porque não tinha sido regulamentado pelo governador na época. Eu me lembro de despachar com um desembargador responsável que havia sido sorteado para falar sobre esse caso, e aí você percebia claramente que eles olhavam para a gente, eu e a outra advogada, como se a gente fosse dois ETs, porque não era uma coisa muito comum fazer mandado de junção no nível estadual, mas estava dentro da competência. Enfim, acabou que conseguiram resolver por acordo lá de outro jeito, mas foi divertido ver a cara do desembargador diante do mandado de junção. Bom, uma outra questão é que a omissão ela pode ser total ou parcial. Eu tenho omissão total, óbvio que eu não tenho nada, não tenho norma alguma. Mas eu posso ter uma omissão parcial, que é quando a lei ela trata sobre a temática, mas não de forma completa. Ela deveria falar de questões A, B e C e falou apenas A, faltou B e C, por exemplo. Por exemplo, a Constituição diz que todo ano tem que haver uma lei que concede reajuste de salário de servidores públicos, civis e militares. Esse exemplo não é meu, tá, gente? Esse exemplo do Gilmar Mendes, que ele fala desse exemplo lá, desde a primeira edição do livro dele, os textos dele e tal. Se eu tenho uma lei que ela deu aumento apenas, vamos atualizar o exemplo do Gilmar, né? Ela deu aumento apenas para os servidores públicos militares e não para os civis, porque afinal de contas o governo está todo militarizado, essa lei ela tem uma omissão parcial, certo? Ok. Então, esse é um caso de omissão parcial. Ela é omissa, porque ela deveria tratar dos casos A e B, mas tratou apenas do caso A. Como quando a Constituição diz, lei falará sobre tal assunto, lei tratará de tal assunto. Aí vem a lei e faz o trem pela metade. Né? Deixou alguma coisa de fora, que a própria Constituição dizia, a lei vai tratar da situação como um todo, e a lei vem e trata só de um pedaço. Eu tenho uma omissão parcial. Bom, essa é uma questão importante para a gente poder ver os efeitos da cautelar quando há omissão. Aí vamos lá. Quando a omissão ela é total, ou seja, não existe norma mesmo, all, né? A lei 9868 não diz o que o STF vai fazer nesse caso. Ela não estabelece os efeitos da cautelar no caso da omissão total. Ela apenas estabelece no caso da omissão parcial. No caso da omissão parcial, vou começar por ela que é mais fácil, né? No caso da omissão parcial, a norma vai ficar suspensa. A aplicação da norma fica suspensa até que o STF decida a ação no mérito. Tá?
No caso da omissão parcial. No caso da omissão total, como não existe regra, eu estou dando aqui 2 exemplos de casos em que o STF, no passado, já se manifestou sobre o que deve acontecer nesses casos. Por exemplo, o STF já determinou que todos os atos da administração pública que foram feitos, mesmo não havendo lei, porque se a omissão ela é total, significa que a administração pública não pode agir, porque a administração pública ela se vale do princípio da legalidade, já estudou isso. Mas se, apesar de não haver lei, atos administrativos foram praticados, esses atos administrativos vão ficar suspensos. Tá? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, suspender leis estaduais que, na falta de lei federal com competência concorrente, tenham legislado de forma plena. A gente também já viu isso. Quando a gente tem competência concorrente e falta a norma geral federal, os estados estão liberados para poder fazer uma norma geral estadual, né, até que a lei federal seja feita. Então, uma liminar em ADO poderia, por exemplo, suspender essas leis estaduais que se valeram aí da possibilidade constitucional de fazer lei geral. Eu estou dando 2 exemplos, gente. Não existe regra sobre isso. Tá? Então, o STF tem que ver muito caso a caso o que ele vai fazer. Por exemplo, na ADO 26, o STF não deu liminar. Não foi concedido a liminar. Tá certo? Tinha previsão da liminar, inclusive, por causa do mandado de junção, que a gente viu semestre passado, também tem liminar em mandado de junção. Mas simplesmente não foi dada liminar. Né? Porque o STF entendeu que o caso era muito complexo, enfim, ele esperou para decidir no mérito mesmo. Então, aqui a gente tem uma zona meio cinzenta que vai precisar mesmo olhar caso a caso o que vai ser feito. Tá? Bom, a decisão em ADO, ela é um problema, tá? E ela é um problema no sentido da baixa eficácia dessa decisão, nos termos dados mesmo pela Constituição. Não é à toa que uma das últimas ADOs que foi julgada pelo STF, que foi justamente essa, da criminalização da homofobia, é número 26. Você imaginar que ADO e ADI foram criadas na Constituição de 88. E a ADI, a gente já tem mais de 4.000 julgadas pelo STF. Já está na ADI 4.000 e não sei quantos já deve estar beirando 5.000 já. Enquanto que a ADO, a gente não chegou a 30 ainda. Né? Não chegou. Não chegou a 30 ainda. A ADO 26 é uma das últimas. E isso muito por causa desses efeitos aqui. Eu comentei um pouco sobre isso mês passado, quando eu falei do próprio mandado de junção. Né? Vamos lá. Começando de baixo aqui. Nos termos da Constituição, e isso está lá no artigo 103, parágrafo 2º, tá? Se quiserem colocar aí, artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. E é justamente por causa dos efeitos, Daniele. Por quê? A Constituição vai dizer que, declarada a inconstitucionalidade por omissão, no caso da omissão ser do Executivo, o STF vai avisar o Executivo para que ele resolva o problema em 30 dias. Então, se a omissão é do Executivo, ele vai ter 30 dias para resolver a omissão. Sob pena de quê? Sob pena de crime de responsabilidade do presidente da República, se a omissão for do Executivo Federal. Tá certo? Tá? Sob pena de abertura de processo de impeachment. Né? Agora, no mesmo artigo 103, parágrafo 2º, fala que se a omissão for do Legislativo, será dada ciência ao poder para que ele tome as providências necessárias. Ou seja, nada. Né? Porque se a omissão
do Legislativo apenas dada a ciência. E aí o Congresso Nacional pode receber aquilo ali e não fazer absolutamente nada. Aqui a gente está falando da omissão total, tá? Eu já estou fazendo, apesar da Constituição não fazer essa diferença, a jurisprudência é que vai fazer. Então, se eu tenho um caso de omissão total do Legislativo, a única coisa que o STF vai fazer é comunicar o Congresso, que foi o caso da DO 26. Né? É que no caso da DO 26, ela foi conjugada com o mandado de junção. E aí, no mandado de junção, o STF tem mais poder. Mas, no caso da ADO, especificamente, sendo a omissão total do Legislativo, o que o STF vai fazer é comunicar o Congresso. E o Congresso não é obrigado a legislar por causa daquele princípio lá da reserva legal. Beleza? Agora, se a omissão for do Legislativo, mas ela for parcial, aqui o STF entende que ele pode preencher essa lacuna na lei. Que ele pode, por exemplo, no caso ali do aumento de salário dos servidores públicos foi dado aos militares, mas não dado aos civis, que o STF poderia estender o mesmo aumento que foi dado aos militares, ele estender aos civis, por exemplo. Então, eu poderia ter ali uma decisão, de certa forma, aditiva, como a gente viu semana passada. Deixa eu só colocar de novo aqui. Aqui. A gente poderia ter uma decisão manipulativa aditiva. Tá certo? Ele acrescentar aí à lei aquela parte que ficou faltando, vamos dizer assim. Beleza, gente? Ok. Na omissão, assim, do poder legislativo, eu já vi algo a respeito também que o tribunal pode, tipo, dar uma decisão para a pessoa já ir exercendo aquele direito sem necessariamente uma contrariedade com as normas jurídicas e tudo. Estava estudando isso no período passado, quando você passou. Mas no caso de mandado de junção, né? Isso, é. É que no mandado de junção eu tenho uma ação concreta, eu tenho pessoas concretas aqui, mesmo que seja um mandado de junção coletivo, né? Então, no caso do mandado de junção, o STF tem um poder maior de dar uma decisão mais concreta. No caso da ADO, como ela é uma ação de controle abstrato, o STF fica mais limitado, né, a dar decisões mais concretas, vamos dizer assim. Então, o mandado de junção dá essa possibilidade. O mandado de junção dá essa possibilidade do STF. A gente adotou no Brasil, afinal de contas, venceu a tese concretista. Então, o STF, através da tese concretista, ele realmente pode resolver o problema, vamos dizer assim. Tá? No caso da ADO, não. Até por determinação da Constituição. Então, assim, o que aconteceu com a DO 26 é que, na verdade, a gente tem que sempre lembrar que a DO 26 ela foi julgada em conjunto, né, com o mandado de junção 4733, sobre a criminalização da homofobia e tal. Porque foi por causa do mandado de junção, na verdade, que pôde ser dado todo esse efeito aí à ação, à decisão. Tá? Aqui, inclusive, eu trouxe a ementa da DO 26. Esse slide depois eu vou mandar para vocês, tá, gente? Então, não precisa ficar decorando isso. Assim que eu terminar essa aula aqui, eu vou mandar esse slide, deixar lá no material de vocês. Mas aqui tem um trecho da ementa da decisão do STF, justamente da DO 26. Ok? Todo mundo aí? Podemos passar para frente? Ok, podemos. Aí, a gente chega na DPF, né? Prestem atenção que a DPF aí é a arguição de descumprimento, né? Não é a ação direta, né? O A e o D aí. Vejo muita gente boa por aí errando essas coisas. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa é uma ação que ela ficou muitos anos sem ser usada no Brasil, porque o STF entendia que ela precisava ser regulamentada.
que enquanto não houvesse uma regulamentação dela, ela não teria como ser usada, porque ninguém, na verdade, sabia direito, porque a Constituição não fala, para que essa ação serve. Né? Para que era essa ação? Há uma inspiração nessa ação, para essa ação, de um negócio que existe no direito constitucional alemão, que é o chamado recurso constitucional. E o que é o recurso constitucional? É um recurso, enfim, como o nome indica. Depois que você passa por todas as instâncias ordinárias, e inclusive os tribunais superiores na Alemanha, se você entende que o seu caso viola a Constituição, a decisão que foi dada no seu caso viola a Constituição, você ainda tem a possibilidade de levar seu caso para o Tribunal Constitucional Alemão, que ordinariamente não recebe recursos. Não é igual no STF, em que o STF é uma corte constitucional e corte de recursos. O Tribunal Constitucional Alemão, ele é uma corte constitucional. E aí, muito excepcionalmente, ele aceita julgar recursos constitucionais. Então, quando a DPF ela foi pensada nessa ideia de ser um recurso constitucional. Só que não foi isso que... Enfim, não fazia muito sentido na época, ninguém sabia direito para que ela servia, enfim, ela ficou sem ser usada, até que, em 1999, pouco depois de aprovar a Lei 9868, foi aprovada essa outra lei, que é a Lei 9882. Então, percebam que as 3 primeiras ações que a gente falou estão previstas na Lei 9868, e existe uma lei específica para a DPF, tá? Ela está prevista nos mesmos artigos 102.1 e 103 da Constituição, né? E aí, então, nessa Lei 9882 de 99. Ela tem, portanto, os mesmos legitimados, um procedimento muito parecido, e os tipos de decisão são praticamente idênticos ao da ADI. E aí, afinal de contas, a pergunta, né, que se seguia era, se ela é uma ação que questiona o descumprimento de um preceito fundamental, né, qual a diferença dela para a ADI? Afinal das contas, as duas não estão falando exatamente da mesma coisa, só com um nome diferente, porque a ADI está querendo que uma lei seja declarada inconstitucional, uma lei seja declarada nula porque viola a Constituição. A DPF não está querendo exatamente a mesma coisa, querendo que uma lei seja declarada nula porque ela viola um preceito fundamental, né? Afinal de contas, o que é preceito fundamental? E aqui a gente entra naquela discussão de que, se eu considerar que dentro da Constituição existem partes que são preceitos fundamentais e outras partes que não são, eu crio um problema grande dentro da Constituição, que é, se existem partes que são preceitos fundamentais e partes que não são, eu começo a gerar uma hierarquia dentro da Constituição. E um dos princípios básicos que você estudou desde a teoria da Constituição é que a Constituição é a norma suprema, mas dentro da Constituição todas as normas estão no mesmo nível. Ok? Eu posso ter uma hierarquia ali entre a versão, o texto original da Constituição e a emenda. Tanto que emendas podem ser declaradas inconstitucionais. Mas não existe, com relação a conteúdo, partes da Constituição que são mais fundamentais do que outras. Então, durante um certo tempo, algumas pessoas defenderam que os preceitos fundamentais eram o mesmo que direitos fundamentais. Só que isso gerava esse problema que eu disse para vocês, que de repente a gente poderia começar a pensar o seguinte, será que eu posso fazer uma DPF para que, defendendo um direito fundamental, declarar inconstitucional uma parte da Constituição que não diz respeito a direitos fundamentais, e isso viraria uma bagunça. Ok? Não existem normas constitucionais e inconstitucionais. Entende o problema aí, gente? Então, uma das primeiras coisas que a gente teve que definir é preceito fundamental é qualquer coisa dentro da Constituição. Tá? Não existem partes mais fundamentais do que outras dentro da Constituição. Todas estão exatamente no mesmo balaio aí. Ninguém é mais legal do que outro aí dentro da Constituição. Um segundo
Uma outra questão que teve que ser resolvida aqui na DPF é que, se ela, portanto, visa defender toda a Constituição, qual que é a diferença dela para a ADI? Mas esse é um problema que só vai ser resolvido com a Lei 9882. Eu já falei para vocês sobre a atrapalhada que o governo federal fez quando foi fazer o veto. Quando eu dei aula sobre veto, né, eu citei o exemplo aqui da Lei 9882, que é aquela lambança que é feita na hora do presidente da República fazer a sanção e veto justamente dessa lei. Né? Por quê? Como a Lei 9882 ela ainda foi inspirada na ideia de fazer uma lei que fosse parecida com o recurso constitucional alemão, a DPF ela surge com essa dupla ideia de ser uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, mas também de ser algo como o recurso constitucional alemão. Ou seja, de que as pessoas, depois de terem passado por todas as instâncias, se elas entendessem que o caso violava ainda a Constituição, que elas poderiam ainda tentar uma última coisa, que seria uma DPF. O que não faria sentido no Brasil, porque a gente já tem um recurso extraordinário que cumpre esse papel. Ok, gente? Quando eu dou essa aula em teoria da Constituição, não dá para explicar isso dessa forma, mas aqui a gente já pode falar sobre isso. O recurso extraordinário, ele tem justamente essa função, né, de questionar a violação à Constituição dada por instâncias ordinárias. Nesse caso aqui, não faria sentido ter uma ação desse tipo, ter uma ação para isso, porque eu vou no STF 2 vezes, né, o STF deu a decisão em recurso extraordinário, o negócio já foi dada a decisão e tal, eu ainda levaria de novo o negócio ao STF via a DPF, isso realmente não faria muito sentido. Né? Mas no texto original, diz que a DPF ela será proposta no artigo 2º. A DPF, podem propor a DPF. Inciso 1º, os legitimados para a DI, então beleza, acabei de colocar isso ali no slide anterior. O inciso 2º dizia qualquer pessoa, deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Eu até já falei isso, né, quando eu dei o exemplo lá quando eu dei o exemplo lá quando eu dei o exemplo do negócio de como é que não se faz veto, né? Aqui, cadê? O inciso 2º dizia qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do poder público, o que era um negócio muito abrangente. Existe um princípio na DPF que é a ideia da subsidiariedade. Você sabe o que significa subsidiariedade? Eu acho que é assim, meio que o que você tenta por último, né? Quando as outras coisas não deram certo, aí você faz isso. Exatamente. Ou seja, o artigo 2º, inciso 2º, dizia que qualquer pessoa poderia fazer uma DPF quando tivesse uma lesão ou ameaça de lesão por ato do poder público. É claro que isso é muito amplo. Poderia, por exemplo, a mesma ideia que cabe mandado de segurança, que é justamente uma lesão ou ameaça por ato do poder público. Qual que é a diferença? É que eu só poderia fazer a DPF se eu já tivesse usado todas as demais ações e recursos possíveis. Né? Então, eu já me vali de mandado de segurança, já me falei de todas as ações e recursos que a lei me dá, e ainda assim persiste uma lesão ou ameaça de lesão por ato do poder público. Aí, então, eu poderia usar a DPF. Mas, apesar disso, ainda assim, seria uma avalanche de ações no STF. E aí, essa foi a justificativa que o presidente da República na época deu, a Fernando Henrique Cardoso, salvo engano, deu para vetar ele mesmo, para vetar essa lei. Tá? Então, ele vai dizer,
Isso provocaria uma avalanche de processos no STF, já existem outras medidas, como mandado de segurança, por exemplo, então a gente não precisa disso. Beleza, vetou, e aí eu falei para vocês, o problema na hora de fazer esse veto é que aí vem o parágrafo primeiro desse mesmo artigo 2º, que diz que na hipótese do inciso 2, que foi vetado, vocês lembram que eu falei, né, mencionei isso, né? Na hipótese do inciso 2, faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura do GTPF ao Procurador-Geral da República. Né? Ou seja, já que eliminaram a chamada forma difusa, porque teria uma forma, então, concentrada, que é parecida com a ADI, a ADC, que a gente já estudou, e teria essa forma difusa. Já que foi vetada a forma difusa, vetaram o inciso 2º, deveriam ter vetado também esse parágrafo. Só que não vetaram, fizeram uma lambança de um trabalho mal feito aqui, né? E aí surgiu, então, essa versão meio capenga, meio esquisita, da DPF difusa no Brasil, que é uma pessoa que já se valeu de todos os meios judiciais possíveis para tentar resolver ali o problema da lesão ameaça direito, e não conseguiu resolver o problema, ela pode fazer uma representação ao Procurador-Geral da República requerendo que ele faça uma DPF por ela. Ok, gente? Na versão original seria, eu poderia ou pedir ao Procurador-Geral da República, que sai de graça, ou contratar um advogado. Era essa a ideia da lei. Eu poderia fazer isso às minhas expensas, contratar um advogado para fazer isso, ou pedir ao Procurador-Geral da República. Claro que o procurador não é obrigado, ele poderia não fazer, mas também sai de graça. Como a possibilidade de eu fazer sozinho não existe mais, existe essa possibilidade do PGR, e uma DPF, que já falei dela aqui várias vezes, que é a DPF 54, sobre aborto de anencefalo, ela foi justamente esse caso. No caso do aborto de anencefalo, a gente tinha uma mulher que estava grávida de um feto anencefálico, ela tentou na justiça que fosse concedida lá autorização para ela fazer a interrupção de gravidez, não conseguiu, e ela então requereu ao Procurador-Geral da República, que na época acabou fazendo a DPF, tanto que foi dada uma liminar ad referendum pelo ministro Marco Aurélio, e, salvo engano, foi o Marco Aurélio mesmo, o relator dessa ação, se ficar no Marco Aurélio, eu tenho quase certeza que foi ele mesmo. E aí foi dado, inclusive, enquanto vigorou a liminar ad referendo, as mulheres puderam fazer a interrupção da gravidez nesses casos. Tá? Mas a DPF 54, ela é um exemplo interessante justamente porque ela surgiu dessa forma diferente aí, por representação que foi feita ao PGR na época. Ok? Beleza. Então, isso aqui eu acabei de falar, né? Eu tenho a DPF direta, que é uma ação, como uma ação de controle concentrado mesmo, né? E eu tenho essa versão indireta, meio esquisita. E a questão é, uma vez feita a DPF, ainda que de forma indireta, uma vez proposta pelo PGR, é como se ela fosse uma DPF normal. Ela não tem nenhuma grande diferença de nenhuma outra DPF, tá? Bom, o outro problema que a gente teve que resolver com a DPF é para que ela serve, né? Já falei para vocês que a ADI e a DPF, teoricamente, teriam o mesmo objeto. Então, a gente tem que tentar... Não faz sentido ter duas ações para a mesma coisa. O que a Lei 9868 9882 acabou abrindo uma brecha e que foi por onde a jurisprudência, a doutrina, acabaram entendendo que a DPF, como na ADI se fala que vai caber a ADI para questionar lei ou ato normativo, tá? Leis ou atos normativos. E aí eu já falei para vocês de uma série de tipos de atos normativos para os quais não cabe a ADI. No caso da DPF, ao invés da expressão lei ou ato normativo, a expressão utilizada é que a DPF ela visa proteger a Constituição contra atos do poder público. E ato do poder público é uma expressão bem mais ampla do que lei ou ato normativo.
E é por isso que a DPF ela vai poder ser utilizada para alguns tipos de norma que não são possíveis de serem utilizadas, que não é possível você utilizar a ADI. Então, por exemplo, eu posso usar a DPF para leis anteriores a 88. Aliás, é por isso, inclusive, que foi feita a DPF sobre aborto de anencéfalo, porque o artigo que trata de aborto está na parte do Código Penal da redação de 1940. Tá certo? Eu falei para vocês que a gente não pode fazer ADI se a lei for anterior à Constituição. Se a lei foi aprovada no dia 4 de outubro de 88, eu não posso fazer ADI, só posso fazer ADI para leis que forem aprovadas a partir do dia 6 de outubro de 88. Diga, José Nunes. Até no caso da DPF 378 mesmo, em relação à lei 1079, que é uma lei anterior a 88 também. Isso. Então, a DPF sobre a lei do impeachment, né, sobre a lei que trata do impeachment, que é uma lei de 1950, por isso que é a DPF, porque é uma lei anterior a 88. Então, se eu quero fazer uma ação para que contra uma lei, para que ela seja declarada inconstitucional, porque no final das contas é isso que o STF fala na DPF, se ela é anterior a 88, eu já sei, não pode ser a DI, vai ser a DPF. Da mesma forma, eu vou poder pegar em ADPF alguns atos normativos que, tradicionalmente, o STF entende que não cabe ADI. Por exemplo, decreto regulamentar, decretos que regulamentam norma, o STF sempre entendeu que não caberia ADI. Se o decreto que está regulamentando uma norma é inconstitucional, quem é inconstitucional, na verdade, é a lei. Então, eu teria que fazer uma ADI contra a lei e não contra o decreto. Tá? E aí, nesse caso, não cabe a ADI, mas pode fazer a DPF. A mesma coisa, portaria. É que eu coloquei portaria, gente, mas pode ser portaria, instrução normativa, resolução, que são coisas que normalmente o STF entende que não cabe a ADI, mas vai poder ser feita uma DPF. Eu estou colocando aqui no slide, desde que eles tenham conteúdo normativo, ou seja, não pode ser uma portaria do tipo nomeio fulaninho de tal, porque essa portaria ela não tem conteúdo normativo, tá certo? Tem que ser uma portaria do tipo, sei lá, uma resolução do CEP, que nem existe mais agora na UFOP, né? Do CUNE, regulamenta as normas de pós-graduação na Universidade Federal de Ouro Preto. Aí eu tenho um conteúdo normativo, como é que funciona a pós, etc, etc. Esse tipo de norma, contra esse tipo de norma, eu posso fazer a DPF. Não posso fazer a ADI, porque tradicionalmente o STF entende que esse nível de norma produzida pelo Poder Executivo, por órgãos da administração pública, né, não são passíveis de ADI. Tá? No caso da DPF, 132, que foi, junto com uma ADI, a ação que o STF reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ela foi feita contra um decreto do Estado do Rio de Janeiro. Um decreto do governador do Estado do Rio de Janeiro, regulamentando uma legislação previdenciária dos servidores públicos, e aí a DPF foi feita contra esse decreto. Se não existisse a DPF, o STF não iria aceitar essa ação. Se fosse feita uma ADI, por exemplo, o STF não iria aceitar, porque ele ia dizer, você não pode fazer contra o decreto, você teria que fazer a lei estadual. Ok? E ainda, o que é uma grande novidade é você poder fazer agora, junto ao STF, desde que essa lei 9882 foi aprovada, você poder fazer um controle concentrado de lei municipal versus Constituição Federal, o que não era possível. O STF sempre disse que não poderia ser feita ADI contra a lei municipal. Quer dizer, não poderia e não pode. O STF continua não aceitando, mas pode fazer a DPF. Por exemplo, essas leis municipais, vários municípios do Brasil aprovaram uma lei igual, um projeto
idêntico e aprovaram as leis iguaizinhas, proibindo a chamada ideologia de gênero nas escolas. E não sei o quê. O STF já declarou pelo menos umas 3 vezes inconstitucionais leis municipais desse tipo. Via o quê? Via DPF. Beleza? Ok. Tá. Uma questão interessante aqui. Eu não sei porque que eu repeti. Está repetido esse slide aqui. Mas me lembrou de uma outra coisa. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é no sentido de que, portanto, não há nenhuma hipótese em que caberiam as duas ações. Tá? Isso é algo que tem que ficar muito claro aí. Ou cabe a DI ou cabe a DPF. Não há nenhuma hipótese, o STF não aceita a possibilidade que possa haver uma transação entre as duas, né? Às vezes, existem alguns casos, meio limites, em que pode haver uma dúvida. Tá? E aí o STF, eventualmente, ele faz uma conversão. Ele recebe uma ADI, a transforma em a DPF ou vice-versa. Eventualmente, o STF pode aceitar essa conversão se houver uma dúvida razoável. Tem determinados casos em que a própria jurisprudência do STF não é tão certa. Mas, mesmo nesses casos, o STF vai afirmar que, olha, o correto, nesse caso, é X e não Y. Tá? Então, assim, isso é para chamar atenção para o fato de que não tem nenhum caso em que eu poderia dar para vocês uma hipótese qualquer, e aí vocês corretamente responderem que, nesse caso, poderia ser ou a DI ou a DPF, tanto faz. Isso não existe. As hipóteses das duas ações são mutuamente excludentes. Ok, gente? A ideia aqui é de que as hipóteses são mutuamente excludentes. Com relação aos efeitos da decisão, etc., é tudo como a gente já estudou. Aliás, com relação a liminarem a DPF, é igual a liminarem a DI. Ou seja, salvo essas particularidades de cabimento, a DPF ela é idêntica à DI. No que tange a procedimento, liminar, efeitos, amicus curiae, etc., o restante aí é a mesma coisa do que a gente falou em ADI. No final, o STF pode julgar procedente a ação e declarar a lei inconstitucional, ou ele pode julgar a ação improcedente e declarar a lei constitucional. Mesma coisa do que a gente já falou na ADI. Tá? Bom, para a gente terminar, na verdade, já aproveitando que já está, inclusive, aqui fácil, né? Eu queria, além do controle de constitucionalidade, chamar a atenção para uma coisa que cresceu muito no Brasil nos últimos anos, já tem alguns anos já, que é o chamado controle de convencionalidade, tá? Ou seja, todo juiz, inclusive o STF, além de um dever de fazer um controle de constitucionalidade das leis, ele também deve fazer uma avaliação sobre a compatibilidade entre a norma jurídica nacional e normas do direito internacional dos direitos humanos, tá? Normas que tenham conteúdo imperativo, que sejam chamado hard law e não simplesmente soft law, tá? Hard law seriam normas jurídicas mesmo, que impõem obrigações para os Estados-membros, como, por exemplo, a Declaração Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto Sarraçada Costa Rica, que deu entrada no Brasil lá nos anos 90. O Brasil é signatário do Pacto Sarraçada Costa Rica desde 1992, né? O Brasil já fazia parte da OEA e tal, mas o Pacto San José foi em 92. Aqui a gente tem uma questão importante, né, porque a gente já falou sobre isso, o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, esse parágrafo 3º, inclusive, foi acrescentado pela emenda que trata da reforma do Poder Judiciário, a emenda constitucional 45 de 2004, que vai estabelecer
essa emenda a forma como esses tratados e convenções internacionais entram no ordenamento jurídico brasileiro. E aí, a partir de então, o STF vai estabelecer 3 grandes possibilidades, né? Tratados internacionais que não sejam sobre direitos humanos, eles, ao serem aprovados pelo Congresso Nacional, eles entram no Brasil tendo a mesma hierarquia das leis em geral. Acho que já falei sobre isso com vocês, né? Mas eu vou falar disso rapidamente aí. Tratados internacionais que sejam sobre direitos humanos, mas sejam aprovados pelo Congresso com maioria simples, por maioria simples, eles entram como normas abaixo da Constituição, mas acima das demais leis. O que a gente vai chamar de normas supralegais. Supralegais, acima das leis, mas infraconstitucionais. E tratados internacionais que sejam aprovados no Brasil com o mesmo quórum, né, com procedimento parecido da aprovação de emendas, eles têm a mesma hierarquia de uma emenda à Constituição, como, por exemplo, a Convenção Internacional sobre Pessoas com Deficiência, a Convenção, tem uma outra também que eu estou esquecendo aqui agora. Enfim, vou ficar com a Convenção Internacional sobre Pessoas com Deficiência, que é o Brasil tem aí pelo menos 2 exemplos nesse sentido, eu estou me esquecendo agora qualquer outro. Se os tratados internacionais e convenções internacionais sobre direitos humanos, eles têm uma hierarquia superior à das leis em geral, ou até a mesma hierarquia da Constituição, isso significa que os juízes são obrigados a seguir esses tratados, inclusive colocando eles acima das demais leis. Isso advém do artigo 7º, número 7, lá do Pacto de San José da Costa Rica, aliás, do Pacto de San José da Costa Rica, que é um exemplo, na verdade, né? O Pacto de San José da Costa Rica diz que os Estados-membros deverão alinhar os seus ordenamentos jurídicos com o que está no Pacto de San José. Aí a gente teve o caso clássico da questão da prisão civil do depositário infiel, que eu tratei com vocês semestre passado, e justamente expliquei essa pirâmidezinha para falar desse caso aqui, né, em que o judiciário brasileiro, o que ele fez nesse caso foi justamente fazer um controle de convencionalidade, ou seja, apesar de nós termos legislação que permitia a prisão civil do depositário infiel, por força do Pacto de San José da Costa Rica, essas normas ficaram suspensas, né, tiveram a sua aplicação suspensa no Brasil. A gente já falou sobre isso. Ok, gente? Tá. Não vou... isso aí eu já falei. Né? O que eu queria, na verdade, lembrar é que esse controle de convencionalidade, ele pode ser feito em 2 níveis. Ou ele é feito, na verdade, em 2 níveis. Ele é feito lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada na Costa Rica, sob a qual o Brasil aceita a jurisdição, o Brasil aceita a competência da Corte Interamericana, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao ser chamada para falar sobre graves violações aos direitos humanos dentro dos países membros, ela, além de eventualmente condenar o país a pagar indenizações, etc., ela pode também declarar que determinadas legislações internas violam o Pacto de San José e, portanto, que essas legislações devem ser anuladas. Foi o que a Corte Interamericana, por exemplo, decidiu contra o Brasil a respeito da lei da anistia, na parte em que se interpreta que a lei da anistia anistia também os militares da época da ditadura. Essa parte a gente nunca cumpriu dessa decisão, né? O caso Paradigma, que é conhecido aí como um dos primeiros casos, ou ele não é exatamente o primeiro, mas ele é o caso que virou paradigma sobre isso, é esse caso contra o Chile de 2006, em que a Corte vai dizer que todos os tribunais internos dos países signatários da Convenção estão obrigados a aplicar a Convenção e a jurisprudência da Corte.
Agora me pergunto se, né, vocês poderiam me perguntar se os tribunais no Brasil fazem isso, e a minha resposta é, normalmente não. Os tribunais no Brasil mal fazem controle difuso de constitucionalidade. Controle de convencionalidade é um negócio que praticamente vocês não vão ver os nossos tribunais fazendo. Agora, a gente tem 2 grandes exemplos em que isso aconteceu no Brasil. Um é o caso do depositário infiel, o outro foi a audiência de custódia, né, que a gente já estudou semestre passado. A audiência de custódia está prevista no Pacto de São Marcelo, não era prevista na nossa legislação, hoje já tem lei sobre isso, e ela não é prevista exatamente com esse termo, né, com essa abrangência na Constituição. Foi por causa de um controle de convencionalidade feito por advogados insistindo nos tribunais é que a audiência de custódia surgiu no Brasil. Aqui é só para esclarecer, né, a Corte Interamericana ela não tem poder de revisar decisões dadas por tribunais dos países membros. Tá certo? Você não pode, por exemplo, perder aqui no STF e levar seu caso para a Corte Interamericana. Ela não tem o poder de anular decisões dadas por tribunais internos. Então, por exemplo, tem um caso muito famoso de uma mulher que perdeu a guarda das filhas, foi no Chile também, perdeu a guarda das filhas porque os tribunais do Chile entenderam que por essa mulher, depois de ter separado do marido, ter assumido um relacionamento com uma outra mulher, que ela não poderia cuidar das filhas. Que ela seria incapaz de cuidar das filhas, alguma coisa assim. Então, anos depois, quando esse caso foi julgado na corte, a corte não anulou as decisões das cortes chilenas. Mas o que ela fez foi estabelecer uma indenização, tem várias coisas que ela estabeleceu, mas entre outras coisas, uma indenização a ser paga pelo Estado chileno para essa mulher e para as filhas e tal. Então, ela condenou a decisão dada pelos tribunais do Chile, mas ela não revoga a decisão. Assim como quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos falou sobre a lei brasileira de anistia, ela criticou a decisão do STF dada na DPF 153, que manteve a validade da lei da anistia. Ela não anulou a decisão do STF, porque ela não pode fazer isso, mas ela mandou que o governo brasileiro revisasse aí, o seu entendimento a respeito da lei. Tá? Então, ela não é uma nova instância de recurso. Mas existe uma questão interessante, que se os tribunais brasileiros eles demorarem excessivamente em julgar um caso, se houver uma demora excessiva, além do normal, vamos dizer assim, no julgamento de um caso, em que você consiga demonstrar que essa demora, ela, na verdade, tem motivações que não são excesso de trabalho, mas uma cultura de desrespeito aos direitos humanos, você pode levar seu caso à Corte Interamericana. Foi o caso da Maria da Penha. O caso da Maria da Penha, ele já se arrastava nos tribunais brasileiros há muitos anos, sem julgamento, e aí os advogados, então, levaram o caso não à corte, porque você não pode levar o caso diretamente à corte, mas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e funciona aí como se fosse um ministério público, mas com poderes bem mais amplos que o Ministério Público. Qual que é a missão da Comissão Interamericana? Qualquer um de nós, por exemplo, pode levar um caso à Comissão Interamericana, como, por exemplo, o genocídio contra os indígenas, as violações aos direitos, às normas internacionais de direito ambiental, com as queimadas. Existem já alguns casos. A omissão do Brasil, as trapalhadas do Brasil em cuidar adequadamente do caso do desastre de Mariana. A professora Tatiana, do departamento nosso, levou esse caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana ela faz uma investigação sobre o caso, e aí, ao final, se ela entende que realmente há uma violação, ela faz recomendações ao país.
Se o país cumpre as recomendações, beleza. Mas se o país não cumpre as recomendações, a comissão leva o caso, instaura um processo na Corte Interamericana. No caso do desastre aí de Mariana, por exemplo, a Comissão Interamericana ela fez já uma série de recomendações ao Brasil de como o Brasil deveria estar tratando esse caso e não está. No caso da Maria da Penha, quando os advogados levaram o caso para a comissão ela fez algumas recomendações ao Brasil. Para resumir a história, tem duas das várias. Uma, que o judiciário brasileiro julgasse logo o caso. E aí, magicamente, depois disso, o caso da Maria da Penha, o juiz pegou lá, deu sentença e o cara foi condenado. 2, que o Brasil aprovasse uma lei especificamente tratando de violência doméstica contra a mulher. Já existia um projeto de lei, desses projetos de lei que não andam no Congresso, o projeto de lei deu uma acelerada e foi aprovada a Lei Maria da Penha. Caso o Brasil não tivesse cumprido as recomendações da comissão, o caso iria para a corte. Aí a comissão mesmo dá entrada com o caso lá na Corte Interamericana. Ok? E a corte poderia ter dado essas mesmas, aí não seriam mais recomendações, ela condenaria o país. Aí você pode perguntar, tá, ela condena o país, tem alguma forma de executar essa sentença? O que acontece se o Brasil se o país não cumprir? O país pode ser denunciado à OEA e ser, por exemplo, expulso da OEA, sofrer embargos econômicos e tal, mas é claro que como o país é soberano, a corte não tem como executar a sentença, não tem como impor na marra que o país cumpra, tá certo? O Brasil, em geral, cumpre. A exceção é o caso da anistia. Aqui eu trouxe esse caso aqui só para lembrar que a Corte Interamericana tem jurisprudência consolidada contra aquela ideia maluca que o STF fez um tempo atrás sobre presunção de inocência, a presunção de inocência acabando depois da segunda instância. Se o Brasil insistisse nesse negócio, o Brasil poderia ser levado à Comissão Interamericana e até à Corte Interamericana, porque isso viola, então, o que o Moro, por exemplo, não sabia, né? E o STF também não sabia quando deram aquela decisão, é que lá, desde 2011, a Corte Interamericana já entende que esse negócio de prisão após segunda instância viola o Pacto de San José, tá? Mas o que nos interessa aqui também além da Corte Interamericana fazendo um controle de convencionalidade lá, os nossos tribunais aqui também são obrigados a fazer isso, de forma difusa, ou seja, toda vez que você, como advogado, promotor, juiz, né, for tratar de um caso, olhe as convenções internacionais de direitos humanos, olhe a jurisprudência da Corte Interamericana e veja se seu caso não pode também ter aí um pezinho nas normas de direito internacional dos direitos humanos, porque isso faz um grande diferencial, não nas instâncias ordinárias, mas no STF, por exemplo, isso em geral costuma causar aí uma boa impressão nos tribunais, no STF, na hora dele admitir, por exemplo, seu recurso extraordinário. Né? Você mostrar que a decisão recorrida não só viola a Constituição, mas viola também convenções internacionais e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Eu sei que a maior parte dos nossos coleguinhas não lembra disso, mas estou aqui, na verdade, ensinando algo que acho que pode ajudar bastante aí você ter o seu recurso extraordinário admitido, tá? Aqui eu dei alguns exemplos de casos clássicos em que isso aconteceu no Brasil. Já falei dele, né? Prisão civil depositária infiel, audiência de custódia, e teve um caso muito famoso também, não sei se vocês conhecem esse caso, de sequestro internacional de crianças. O caso Goldman, Sean Goldman, há uns anos atrás, de uma mulher casada com um americano, que ela tinha um filho, eles tinham um filho, e ela veio para o Brasil e sequestrou o menino, porque ela veio para o Brasil e não voltou mais, ela queria separar do marido, e aí ela, ao invés de separar
e resolver a questão da guarda, ela simplesmente fugiu com o menino para o Brasil. E demorou anos para os nossos tribunais reconhecerem que essa atitude dela violava uma convenção internacional. Na verdade, foi necessário que o caso chegasse ao STF para que fosse feito o devido controle de convencionalidade, porque havia uma dúvida, uma aparente incompatibilidade entre essa convenção internacional e o ECA, né, que, de certa maneira, acabava protegendo aí a atitude da mulher. E o STF deu preferência, prioridade aí a essa Convenção Internacional sobre Sequestro Internacional de Crianças e mandou devolver o menino para o pai, tá? Se vocês procurarem aí, né, tem matéria no Fantástico sobre isso da época, o caso Sean Goldman. Muito bem. Não. Só para lembrar, esse caso aqui foi um caso em que o STF deu uma decisão errada, é a decisão da DPF 153, sobre a revisão da lei da anistia. A decisão do STF ela é errada, porque justamente ela viola o Pacto de São Rafael da Costa Rica e vários precedentes da Corte Interamericana que dizem que leis de anistia não podem anistiar agentes de Estado. Leis de anistia não podem conter autoanistia. E aí foi uma vergonha que a gente passou, porque um mês depois do STF manter a lei da anistia nesses termos, a Corte Interamericana, ao decidir o caso Gomes Lund e outros versus Brasil, ela não só disse, óbvio, que a lei da anistia não pode anistiar agentes do Estado, como ela também ainda deu uma sentada no STF, ela critica duramente o STF por ter dado essa decisão, tá? E aí a gente está nessa até hoje, tá? Isso nunca foi revisto. Existe uma outra DPF que foi proposta anos depois, justamente para tentar que o STF reveja a decisão dele com base na decisão da Corte Interamericana, mas o STF pegou essa ação e enfiou em alguma gaveta, porque essa ação não anda nunca. Tem vários advogados que coassinaram essa petição, inclusive um grupo de pesquisa sobre justiça de transição daqui da UFMG, e aí eu, inclusive, coassino essa petição junto com outros advogados, e eu não tenho esperança. Se eu não tinha esperança que o STF ia julgar esse trem antes, agora é que não tem mesmo, né? Enfim. Só pegar aqui o último slide, não lembro o que era. Ah, tá. Aqui é só uma decisão, depois vocês podem... Eu vou mandar esse slide aqui assim que a gente acabar a aula. Vocês podem ler com calma. Mas, assim, é um caso interessante em que o STF justamente fala sobre o controle de convencionalidade, como os tribunais brasileiros têm que dar prioridade às normas internacionais de direitos humanos, enfim, está tratando ali justamente da prisão civil do depositário infiel. Vale a pena depois vocês darem uma lida aí nesse caso. Alguma dúvida, gente? Alguma questão aí sobre tudo que a gente falou? Não? Sim? Não? Tá tranquilo. Professor, só queria comentar rapidinho também que foi feito um mandado de segurança recentemente em relação ao aumento do fundo eleitoral para quase 6 bilhões, né? Eu achei uma atitude interessante por parte da galera que Eu não sabia que tinha sido feito o mandado de segurança, não, mas qual é o fundamento do mandado de segurança? Então, eu acompanhei muito pouco o que rolou, sabe? Porque às vezes eu fico passando lá no Twitter e acabou sendo sugerido